Muito boa noite, irmãos. Boa noite. A paz esteja com vocês. Amém? Eu quero ter um tempo de compartilhar e orar, mas nós vamos fazer isso diferente hoje. Não agora, após a mensagem. Tudo bem? Ricardo, apresenta o nosso visitante nessa noite, por favor. Muito jóia. Temos uma mensagem para você, Vitor. Vamos lá, igreja. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo que teremos agora de meditação, aonde o nosso coração também continua nessa adoração, como fizemos agora, por meio de cânticos, mas agora por meio de estudo da Tua Palavra. Abençoe também a vida do Vitor, que está nos visitando, e que tanto ele como nós possamos ouvir a Tua Palavra e que ela venha ao nosso encontro, nos moldando, nos transformando para o louvor da Sua glória, como diz a Tua Palavra, e que haja na nossa vida edificação, restauração, santificação. É no nome de Jesus que nós oramos, já agradecendo também. Amém. Amém. Quero que você pense juntamente comigo, você numa guerra e talvez sem muito preparo. O que você faria numa guerra sem muito preparo? Talvez não sabendo como segurar um fuzil, uma granada, mas tendo que enfrentar os seus oponentes, seus inimigos. E talvez em algum momento em que está todo mundo ali unido, lado a lado, esse grupo que você faz parte, o seu próprio exército, ele se divide. Uma parte quer andar com você, mas a outra parte quer voltar para trás. O que você faria? Pastor, se já é difícil lutar contra o inimigo, e o meu exército agora se divide, desanima e quer retroceder e voltar, como lutar? Com certeza essa é a pergunta. Como vamos lutar? A questão é que a nossa luta, a nossa guerra, como diz a palavra de Deus, não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra os inimigos da nossa alma. Em outras palavras, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Sim ou não? Sim. E é exatamente que nesse momento que nós estamos pensando, refletindo na nossa parte introdutória do texto que nós vamos meditar nessa noite, isso aconteceu no ano 320 depois de Cristo. 40 mártires de Sebaste. Conta a história que na noite de 9 para o dia 10 de março de 320 depois de Cristo, em Sebaste, que hoje na verdade é a região da Turquia, 40 soldados de Légio Fulminata, eles se converteram a Cristo e, se negando a adorar e jurar fidelidade aos deuses romanos, aos ídolos, pela ordem do imperador Licínio. 40 desses soldados decidiram servir e lutar espiritualmente a Deus e não mais às ordens do Império Romano. Após ser amarrados e açoitados como não voltarem para trás, foram condenados a entrar e passar a noite num mar gelado, nu.
E para se salvar bastava apostatar, bastava negar Jesus Cristo. E ali mesmo então tomar um banho muito quente, se agasalhar com roupas bem quentes, prestar seu juramento ao imperador e ser reintegrado ao exército. E tomar uma sopa bem quente. Todos os soldados tiraram as suas roupas, correram em direção à lagoa extremamente congelante, em volta, cheio de neves, nas suas margens, correram lado a lado, um do outro, nus, gritando: somos soldados de Jesus Cristo, não tememos a nada. O que é morrer se não entrar na vida eterna? Cantemos, louvemos ao Senhor, irmãos. E assim cantavam os 40 homens para Cristo. Apenas um daqueles homens, apenas um decidiu sair das águas congelantes naquela noite fria, deixando os 39 companheiros para morrer numa morte muito dolorosa e certa, preservando assim a sua própria vida por suas próprias forças, à custa de negar Jesus. Se apostatou e passou então a tomar um banho quente, vestir roupas quentes, a cumprir o voto de adorar o imperador e tomar uma sopa quente. E voltaram a cantar 39 soldados, louvando ao Senhor, e não tememos a nada. O que é morrer se não entrar na vida eterna? Cantemos e louvemos ao Senhor, irmãos. E assim continuavam cantando. Na manhã seguinte, estavam todos aparentemente mortos naquele mar congelante. E foi ordenado então que pegassem aqueles homens, que quebrassem as suas pernas, amarretassem os seus pés, os seus corpos, e fossem queimados naquele mesmo instante. De repente, todavia, os soldados perceberam que um deles, um rapazinho chamado Melitus, ainda estava vivo, agonizante, quase morrendo. Talvez esse poderia ser você. E viram que ele era muito novo. E como a sua mãe morava próximo, alguns soldados foram buscar a sua mãe e, compadecendo-se da sua mãe, chorando, ofereceram que levasse o filho embora e que eles iam fingir que nada havia acontecido com ele. Quando a sua mãe pegou aquele garoto no colo, olhou bem para ele e, diante da proposta que foi dita de levar o filho agonizando para casa, ela rejeitou a oferta. Ela disse: eu não vou roubar do meu filho a sua coroa de glória. E o menino expirou em seus braços e morreu. Vendo tudo isso, um dos soldados que estavam a posto, o nome dele chamava Gaio, vigiando agora os 38 soldados quase mortos, todos mortos, ele foi convencido sobrenaturalmente de que aqueles que estavam ali serviam ao Deus verdadeiro. Testemunhou de que, ao olhar para aqueles homens, ele viu coroas de ouro sobre aqueles homens no lago. Tirou as suas roupas também, entrou no lago gelado e foi até eles e morreu também. Essa história dos primeiros cristãos foi preservada até nós. Temos o nome, o sobrenome deles, assim como tantos outros que a palavra de Deus também cita. A questão é que nós somos
40 desses homens soldados do Senhor numa batalha ou não? Será que escolhemos morrer de frio em honrar o Senhor Jesus em oração, em jejum e em serviço? Ou não? Nós estamos numa batalha espiritual em que muitos cristãos, posso dizer aqui para vocês, são cristãos fake, cristãos de mentirinha, cristãos que não são. Os 40 mártires de Sebaste está na coleção de artes bizantina, no Bode Museum de Berlim. Ouvindo essa história, temos uma outra história. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 12. Abra a sua Bíblia em João capítulo 12, do verso 9 até o verso 11. Todos acharam? João capítulo 12, verso 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: nos planos de tirar a vida de Lázaro, um grande soldado do Senhor, um grande combatente de Jesus Cristo. Diz assim a Escritura: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Versículo 11: porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus Cristo. Irmãos, nós temos o relato dado nas Escrituras em João capítulo 11, que é o nosso contexto, versículos antes desse texto que nós acabamos de ler, em que Jesus, ao saber que Lázaro havia morrido, ele chorou. Só que Jesus vai até Lázaro, morto, sepultado, quantos dias? 4 dias. Cheirava mal, o corpo já estava em estado de decomposição. E quando Jesus chega, Marta e Maria, que era irmã do morto, inclusive retrucam e falam: Jesus, o senhor tinha que ter vindo antes. E é bem interessante, porque a Escritura fala as palavras do Mestre Jesus no seguinte sentido: tudo isso que está acontecendo é para que o Senhor receba o louvor e a glória. E aí então no capítulo 11, Jesus chega diante do túmulo onde Lázaro estava e disse: arranque a pedra. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora agora. E ele sai vivo. A multidão não sabia se corria ou se admirava mais ainda aquele que vive dentre os mortos. Por isso então agora no capítulo 12, no contexto ainda do capítulo 12, já não capítulo 11, do verso 1 e vai até o verso número 8, nós sabemos que Jesus vai até a casa de Lázaro. Marta está servindo a mesa como de costume, não é? E Maria pega um perfume muito caro que, para você comprar esse perfume, levaria 30 dias de trabalho pesado, trabalho árduo. Imagina 30 dias de trabalho. Gustavo, faz a conta. 100 reais, tá bom? Vale muito mais. 100 vezes 30? Quanto? Um perfume de mais de 3.000 reais ela pega e joga nos pés de Jesus, no meio daquele jantar, porque era noite. E eles estavam então oferecendo esse jantar, esse banquete para Jesus, como agradecimento por aquilo que Jesus havia feito. Do lado de fora havia pessoas
querendo não só ver Jesus, mas o texto fala principalmente aquele que veio dos mortos, porque nunca isso havia acontecido. Queriam ver Lázaro. E a história então se define, aonde nós temos o nosso tema nessa noite, que fala sobre 3 promoções do ressurreto em missões. Nós acabamos de ouvir os 40 mártires no início da igreja, com uma missão de não negar a Cristo, e morreram ao fio da espada, morreram apedrejados, moídos ali no frio. E nós, que nem frio está, nem quente está, nenhuma ameaça há, já estamos desanimando, já estamos não mais congregando, ou meditando no diário de hora silenciosa, ou orando. Quanto mais se espremer você e eu, algo errado. E é bem interessante que, assim como mataram e queriam matar esses 40 homens, agora não mais queriam matar Jesus, mas queriam matar e queriam a cabeça de Lázaro. E ele, como um soldado, dizendo: puxa, eu estou recebendo Jesus em casa, ao ponto de oferecer a minha cabeça no prato, como João Batista fez. Será que você, se vivesse na época de Jesus, faria isso? Eu não vou convidar Jesus na minha casa não, porque vai ter muita gente que quer pegar Jesus, mas vai sobrar agora para mim. Não é um, agora são 2. E se bobear, vai para 40, vai para 100 e por aí vai. E a ideia do texto é que nos mostra 3 promoções. Porque quando eu sigo Jesus certo, da maneira certa, eu sou promovido da forma correta também. E a primeira promoção que nós temos aqui é que essa multidão, assim como buscou Jesus, como buscou Lázaro, assim como os inimigos também se reuniram, nós podemos fazer um paralelo desse texto a Efésios capítulo 1. Porque em Efésios capítulo 1, a Bíblia fala que, embora nós mortos, o verbo está no gerúndio, estando mortos, enquanto mortos, ainda mortos, vivendo no pecado, Ele nos deu vida e vida em abundância, e agora nós então somos ressurretos em Cristo. Estão conseguindo entender o paralelo de que Lázaro estava morto e agora está vivo? Nós estávamos mortos também em nossos pecados, mortos espiritualmente falando, e agora estamos em Cristo vivos, ressurretos em Cristo. Podemos lutar com as armas da nossa milícia, que a palavra de Deus diz que não são carnais, são armas espirituais. Porque para você enfrentar um mar gelado e depois querer ser amarretado vivo, ou seja, qual outro tipo de morte, com certeza só pode ser um cristão autêntico. Está preparado, tem uma vida de oração, uma vida de comunhão. Assim como aconteceu com Lázaro, assim como aconteceu com aqueles 40, que um deu para trás e o outro soldado falou: esses homens são verdadeiramente servos de Deus, vejo coroas de ouro sobre eles, e eu me rendo, e eu creio em Jesus Cristo. E foi, tirou sua roupa e foi e morreu também. As pessoas estão olhando para mim e para você, assim como olharam para Lázaro. A ideia do texto é que a primeira promoção de uma vida transformada, que incomoda, que impacta, que ilumina as trevas, faz com que as pessoas tenham curiosidade, aproximação. E dessas 3 promoções, a primeira promoção é que o ressurreto promove a atração. O ressurreto promove essa atração de querer saber qual é essa atenção que ele tem. Ele só pode ser de outro mundo. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, é de outro lugar, que é o céu. Amém? Amém, irmãos?
E pensando nisso, o verso 9 deixa muito claro: soube numerosa multidão de que o Filipe 2, não o Filipe 1, estava morto e ficou vivo. Soube numerosa multidão no bairro X de que agora você é um ressurreto em Jesus Cristo. Opa! Ou será que as pessoas vão falar: mas será que fulano que era da pá virada se consertou? Tem certeza? Porque soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram não só por causa dele, mas por aquilo que ele havia feito na vida de um homem chamado Lázaro, na vida de uma mulher talvez chamada você, ou você varão. Isso causará atenção, mas promove atração. Aproveite, porque as pessoas vão querer andar do seu lado, vão querer conhecer você, vão querer saber se você realmente é de fato filho de Deus. E quando essas pessoas se aproximarem de você, vão olhar nos teus olhos, vão olhar no seu celular, vão olhar no seu computador, vão olhar nos livros que você lê, vão olhar o seu comportamento no trabalho, vão olhar a sua linguagem, a minha linguagem do dia a dia. Essas pessoas vão começar a se aproximar, a observar essa tensão, mas é uma atenção e que promove atração. Isto aconteceu com Lázaro e acontece todos os dias comigo e com você. Pode ter certeza. Porque uma pessoa, quando sai das trevas para a maravilhosa luz, quando uma pessoa que estava perdida é achada, uma pessoa que estava longe e retrocedeu, como o filho pródigo, haverá atração. Não mais porque está vestindo uma roupa que mostra tudo, ou porque usa um estilo de vida diferente, com os brincos e piercings e seja outras coisas brilhantes para chamar a atenção, a não ser a luz que vem de Jesus na sua vida. Ele não precisa usar parafernálias, ele não é barulhento no sentido escancarado para mostrar o seu pecado. Ele é cuidadoso na sua atenção. Lázaro não colocou faixas: Jesus vai comer e jantar na minha casa hoje. Não. Imagina se tivesse feito isso, Adriano. Se já tinha uma galera querendo a sua cabeça. Isso mostra que o servo de Deus, ele toma cuidado, mas ele não teme. Como foi a nossa semana? Com quem nós nos reunimos? Com quem nós banqueteamos? Com quem nós conversamos sobre a Escritura? Com quem nós oramos ou evangelizamos? Irmãos, para que as pessoas sejam atraídas dessa forma, com certeza Lázaro aproveitou a oportunidade. Jesus não me levou ainda, não fui para o céu, Deus não permitiu, então tem muito fogo para queimar ainda. Essa primeira promoção de que o ressurreto promove a atração, com Noé foi assim também. Noé, como servo de Deus, começou a construir uma arca, não é? E as pessoas começaram a se aproximar dele, a curiosidade. Ele aproveitou para pregar sobre a vinda do Senhor em punir com água. E as pessoas que mais se aproximaram, infelizmente, só foi salvo a sua família. Com Daniel também foi assim. Foi jogado nas covas dos leões por também ser diferente. Sadraque, Mesaque e Abdinego eram esses 3 soldados que também não se prostraram diante do imperador romano, mas no caso
não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor e falou assim: quer matar, pode matar. E ficaram em pé. E nós poderíamos citar outros, como o apóstolo Paulo também, que não morreu, embora foi torturado, açoitado, naufragado e por aí vai, mas sempre em pé, firme, até ser morto por uma ordem de um imperador afeminado. A questão é de que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Devemos impactar e causar essas referências. E nós encontramos também no texto agora a segunda promoção. É uma promoção meio estranha, mas vocês vão concordar com o texto. Com a palavra de Deus nós temos a segunda promoção de que o ressurreto, aquele que agora tem uma nova vida como Lázaro, ele promove discussão. As pessoas começaram a se dividir em pegar Lázaro e matar, ou dizer: não, vamos crer no que Jesus fez. O verso 11 diz, verso 10: mas os principais sacerdotes resolveram também matar Lázaro. Para chegar a essa sentença, não é? Com certeza houve bastante diálogo. Sabe quando você chega na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, com a sua vizinhança, em lugares na nossa sociedade, você fala: a partir de hoje não fumo mais, não vou beber mais, não vou para balada, a partir de hoje não vou mais. O que as pessoas vão dizer? E começam a conversar, logo começam a discutir. Comigo foi assim em 94, servindo o exército. Comigo foi assim dentro do seminário Palavra da Vida, estudando, onde muitos estavam ali, não sei o que estavam fazendo lá, porque faziam tantas coisas erradas e nem se formaram, eram imorais, indecentes. Irmãos, isso bem no seio da igreja também acontece em todo lugar. Começa a ter discussão. Por isso que em quantas assembleias nós já tivemos em nossa própria igreja, em que pessoas não estão nem mais aqui. E espero que você não seja o próximo, ou talvez outros que não têm vindo. Mas a questão é de que uma pessoa em Cristo, como Lázaro, como os exemplos citados nessa noite, vão promover também discussões. Quando nós temos um alvo na nossa missão, vai promover atração, vai promover discussão. Todos querem viver para Jesus, diz a palavra de Deus, serão perseguidos. Você já viu alguma perseguição sem discussão? Jesus também disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Perseguições com discussões. Porque você vai chegar na sua nova vida em Cristo e vai começar a dizer não para o pecado. Irmãos, com Noé foi assim, com José no Egito foi assim, como foi dito, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tantos outros, o apóstolo Paulo. Discussões. Os incrédulos vão nos odiar, porque o diabo os cegou, ou os cegaram, porque o diabo age na vida deles. Eles não entendem o que Deus está fazendo na nossa vida. Talvez o seu cônjuge não vai entender, talvez os seus filhos não vão entender, talvez o seu pai e a sua mãe não vão entender, talvez os vizinhos não vão entender. A palavra de Deus é loucura, diz a Escritura, para aqueles que não conhecem o Senhor. E você vai ter que se levantar como aqueles 40 soldados, como Lázaro. Eu não vou participar, eu não vou negociar, eu não vou compactuar mais com o mundo, com a carne, com o pecado. Tome muito cuidado na sua vida cristã, porque a partir do momento em que muitos vão querer bater palma para você e vão querer seguir você, pode ser que você esteja jogando no outro time, não no time de Jesus. Agora, se alguém chegar para você e falar: eu quero matar você, você fala: grande notícia, né? Eu já sei disso. Queriam matar Jesus, depois queriam matar Lázaro, agora é minha vez.
Espero que seja por um bom motivo, pela cruz, por uma vida com Jesus. Por isso que eu disse no início, na minha introdução, de que nós vivemos num mundão onde crente fake está fervendo, borbulhando, que na hora H, pergunta para eles se eles congregam, pergunta para eles qual é o versículo que eles decoraram de cor essa semana, qual é o corinho que eles sabem cantar de cor, e se eles participam, que seja na limpeza da igreja, que seja numa oferta, seja o que for, pelo menos um versículo, um adesivo colado na geladeira ou no carro, enfim, precisamos mostrar que somos diferentes. Essa promoção é bem interessante, porque ela continua, e ainda bem que ela finda com algo cheio de propósitos. Minha esposa tem um livro lá em casa sobre vida de propósito, tem lido, mas eu me lembro quando esse livro saiu, foi febre. Tem igrejas que estão compartilhando isso há muitos anos. A nossa vida tem que ter propósito, sim. A Escritura é escancarada de propósito. Verso 11 mostra muito bem: porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Irmãos, aqui há algo inédito: judeus se convertendo, judeus deixando a morte para uma nova vida. Em outras palavras, quando nós vivemos Jesus de verdade, nós temos a promoção de chamar a atração, a atenção das pessoas. Nós somos também promovidos a ter um debate, uma discussão, mas que tem uma finalidade, que tem um propósito final, que é a glorificação a Deus por meio de salvação de vidas. E isso é fantástico. Já imaginou, através da sua vida, um judeu se converter? É bom demais. Mas que seja uma criança, que seja um adulto, alguém que já está quase velho, quase morrendo, mas que talvez seja um macumbeiro, alguém que vive aí fazendo coisas que não agradam a Deus. Nosso tempo está acabando, mas o ressurreto promove salvação, diz o texto. As pessoas voltavam crendo em Jesus Cristo. Amém? Agora, amém é quando as pessoas mudarem de vida, crendo em Jesus pelas nossas vidas, apesar de nós, além de nós, através de nós. Eu sempre tenho dito isso. Não adianta andar com uma camisa escrito Jesus salva, um boné virado para trás, dizendo Jesus é o meu Senhor. Se o nosso coração não tem isso, isso é fake. Cristão fake. Em outras palavras, é feio, porque não é um cristão. Nunca foi. Anda todo aparelhado, municiado, mas não sabe usar. Anda com a Bíblia na mão, mas não sabe usar. Sabe aquela musiquinha de que o crente sai de casa com a Bíblia na mão, leva um tropeção e fala um palavrão? Ele é um falso crente. É um falso crente. Ele é um fake crente. É feio ser esse crente. Ninguém vai bater palma, ninguém vai dar risada numa hora dessa, a não ser o diabo, seus demônios e a galera que acompanha um camarada desse, ou uma moça como essa. Irmãos, o ano está começando, mas a volta de Jesus está às portas. Quem temos evangelizado, quem temos diferenciado, estimulado? Porque o texto fala que por meio de Lázaro as pessoas foram estimuladas à fé em Cristo.
aos outros judeus que começaram a crer. As nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões, ou levarão as pessoas a crer em Cristo, ou não. Não há meio termo. O discipulado acontece mesmo que você não faça um discipulado. Ou as pessoas vão seguir a Jesus ou não vão seguir a Jesus, da forma como você acorda de manhã, a forma como você toca a campainha, a forma como você caminha, a forma como você está vestido e por aí vai. Tudo isso é um conjunto de formas de discipular pessoas. O que nós percebemos nesse texto é que toda essa história havia pensamentos, e que os pensamentos foram levados a atos, e todos os atos foram levados a vícios, e todos os vícios foram levados a necessidades. Assim é o pecado. Você tem um pensamento, daqui a pouco você executa o ato do que você pensa, e depois você tem um vício daquilo, e logo aquilo é uma necessidade. Quando você vê, você está inundado do pecado, porque ao ponto de querer matar Jesus e querer matar o outro, é porque há um conjunto de pensamentos, de atos, que levou a um vício ao ponto de uma necessidade. Tem que matar mesmo, para nós nos satisfazermos. Só que olhando do outro lado, quando eu tenho um pensamento correto do que eu devo fazer, eu tomo uma atitude desse ato que eu devo obedecer, eu tenho um vício em Cristo, na pessoa certa. Ele tem um antídoto. E eu sou tão viciado em Jesus, ao ponto de sentir necessidade de que eu preciso todos os dias correr para a cruz. Eu preciso de Jesus. E eu viverei, e eu vencerei, como nós temos visto nessa noite. Irmãos, nós podemos terminar o nosso tempo fazendo essa avaliação de que o nosso Deus nos chama, não só agora nessa noite, mas por toda a nossa vida, como já tem chamado, a nos levantarmos das trincheiras e enfrentarmos qualquer tipo de inimigo, ao ponto, se tiver que morrer, vamos morrer. Oremos. Senhor, ainda bem que não é a minha palavra que convence ninguém, mas é a sua palavra que foi logo explicada, confirmada, explanada, avaliada, e que cada um tem aqui a consciência de que nós não estamos na trincheira para ficar somente assistindo. Como diz a tua palavra, nós precisamos ser obreiros aprovados, de que não se envergonha de nada e que sabe manejar bem a sua palavra. Que possamos, ó Deus, usar tanto a tua palavra nessa semana, que possamos escrever ela em algum lugar, decorar ela para a nossa família, a nossa vida, e também usá-la pronunciando, cantando, proclamando, para que outros vejam, como foi com Lázaro, para que outros vejam como foi 320 anos depois de Cristo, onde aquele homem se levantou, um soldado do exército inimigo, passou a morrer pela causa de Cristo. Senhor, tem poder para transformar qualquer parte, qualquer vida, raça humana. Assim a nossa vida tem sentido, e que possamos dizer não ao mal, não a Satanás, não para a carne. E obrigado a Deus, porque, como vimos no texto de hoje, basta apenas viver Jesus, e as demais coisas o Senhor vai fazendo, vai acrescentando para a sua honra e tua glória.
É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. E longe de nós, cristãos fake. Obrigado a Deus por podermos participar, por sermos cidadãos dos céus, da vida eterna, do perdão dos pecados. E por isso, ó Deus, queremos viver como embaixadores de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e entoar louvor ao que é digno, nosso Deus. Amém? Deus abençoe.